Deixa eu passar um trabalho aqui do nosso amado Roger Cipó. Eu vou passar um por um de cada vocês, uma monografia que canta lá no Campo Limpo, né, Roger? Eu vou passar o. Como é que eu vou chamar isso? Um postal, vamos fazer os nomes, né? Um postal da obra dele maravilhosa, que está lá no Campo Limpo. E aí, gente, beleza? Tudo bem? Beleza mesmo? Beleza? Pessoal, bem difícil falar no microfone, eu vim no próprio eco, mas eu vou me acostumar. Seguinte, boa noite aí a todo mundo, boa noite a Terça Afro, o Luz, a Ana e toda a galera que está junto. É uma honra estar aqui com esse coletivo. Eu respeito muito o trabalho da Terça Afro, sou fã. Já falei outra vez, só não veio porque eu moro do outro lado do mundo, mas é um trampo que eu admiro muito. E, enfim, e fiquei feliz também assim, de ser convidado para falar do Fanon, que é um autor importante. Assim, né? Não só o Fanon é importante, se a gente fosse pensar bem, assim, a gente devia ler mais autores e autoras negros e negras. Para tudo. Não só para pensar a questão racial, inclusive, mas para pensar a sociedade, para pensar a vida, para pensar a humanidade. Né? Só que um dos problemas que, inclusive, o Fanon trata é que há uma invisibilidade desses autores e dessas autoras. Então, é fundamental levar essas discussões para os mais diversos locais e ter munição para a gente fazer a luta, travar um bom combate. Agora, tem várias questões que dificultam, né? Por exemplo, falar do Fanon, primeiro com pouco tempo, o Fanon é um cara muito carne de pescoço, um cara. Alguém já leu o Fanon? Quem já leu? Só para. Qual livro você fez? Condenados? Pele Negra? Quem leu o Fanon, especialmente Pele Negra, sabe que é um texto difícil que exige pra caramba assim, de quem tá lendo. Muita gente para no meio do caminho porque não é um autor fácil. Assim. Pra você ter uma ideia, ele escreveu o Pele Negra quando ele tinha 24 para 25 anos. Ele estava terminando a graduação em psiquiatria. Ele escreveu o livro para ser tipo o TCC dele. Só que aí rejeitaram o TCC. O professor falou: não, estava muito apaixonado, não joga. Então, de preto não é legal, essa é uma coisa mais adequada. E aí ele guardou o livro, um ano depois publicou como Pele Negra Máscara Branca. Então, é um texto importante, é um texto que coloca questões novas, considerando a época, coloca questões novas para o debate sobre racismo, sobre o que é ser negro, sobre o que é luta identitária. E é um desafio falar do Fanon num tempinho rápido, até porque eu falo pra caralho, gosto muito do tema, e eu tinha preparado uma fala de mais de 1 hora, e aí depois eu conversando aqui, a gente tem menos tempo. Então eu vou tentar correr e vou ver se eu consigo não ficar parando nas partes que eu acho muito da hora parar para explicar, mas com o risco, porque como o Fanon é muito carne de pescoço, tem coisas do Fanon que a gente só joga, as pessoas vão achar o contrário do que ele está dizendo. Então vamos ver se dá certo essa trilha. Aí, o que já que eu estou desse lado aqui, fica mais fácil. Não? Então, a primeira coisa, assim, para a gente não perder tempo, né? O Fanon é um autor da Martinica, é um autor. Martinica é uma ilha lá do Caribe, uma ilha que foi invadida pela França há alguns séculos e até hoje é parte da França. E isso ajuda a entender bastante algumas questões que ele está debatendo. E o principal tema dele é o racismo.
racismo e as várias consequências do racismo, tanto as consequências do ponto de vista concreto, material, objetivo, se a gente for pensar na sociedade enquanto organização da sociedade, mas também as consequências subjetivas. Né? Então ele está sempre pensando no racismo nessas duas linhas, objetivo e subjetivo. E como tem muita coisa, eu separei 3 coisas para falar, espero conseguir falar delas, acho que não vai dar, mas eu vou tentar. A primeira é a ideia dele de alienação colonial. Eu vou entrar, mas porque hoje se fala muito em colonialismo, não chega aos pés de empoderamento, nem de lugar de fala, mas é um termo que todo mundo fala. Branco, negro, esquerdo, direito, todo mundo fala em colonialismo, e o Fanon tem uma visão muito precisa do que é colonialismo e também de alienação. E um conceito dele de duplo narcisismo, eu espero que ele tenha que explicar. E por fim, um debate que eu acho importante, porque tem a ver com o momento que a gente vive, que é a forma que o Fanon pensa a luta identitária, a importância de valorizar a identidade que foi negada. Então são esses 3 pontos que eu queria trazer para vocês para a gente trocar ideia. Para começar, eu começo com uma frase do Fanon que é essa aqui: o negro não é um homem. E é uma frase pesada que tem muita consequência ao longo do texto. Aqui ele está tomando, alguém pode reclamar que ele não está usando linguagem inclusiva, ele está usando o negro, o homem, como símbolo de ser humano. E negro, ao invés de negro, está na década de 50, né? Escreveu o livro de 51, em 1952, o Pé de Negros nas Terras Brancas. Ele está dizendo que o negro não é um homem. Por que o negro não é um homem? Nesse tempo a gente abrir para pensar nessa frase. Mas ele vai dizer que o que é o homem para ele? O que é um ser humano? Vamos traduzir para a nossa linguagem agora. O ser humano para ele é algo que não é uma coisa, mas é um processo. O ser humano é algo que está sempre se reinventando. O ser humano é alguém que está sempre se questionando. O ser humano é alguém que tem verdades, tem desejos, tem sonhos, mas também tem pesadelos, também tem dúvidas, também tem certezas, e principalmente contradição. Principalmente contradição. Se você retira do ser humano, se você deixa de reconhecer a contradição do ser humano, você está deixando de reconhecer a humanidade desse ser humano. O ser humano e só pode ser contradição. Tipo encruzilhada mesmo. Encruzilhada como coisas que, a depender do caminho que eu vou, vai para lá, vai para cá, mas para todo mundo, a depender da escolha que eu faço, tem consequências, mas essas consequências sempre implicam perdas e ganhos a cada escolha. Então ele vai dizer: o negro não é um homem, o negro não é humano, dentro dessa definição dele de humano, que ele está lá no começo do livro. Ele vai dizer: mesmo expondo-me ao ressentimento dos meus irmãos de cor, tipo, quando falar, os manos não vai gostar muito, não, mas ele tem que dizer: direito negro não é um homem. Existe uma zona de não ser para quem vai para a academia, também é um termo que está na moda, mas ele está dizendo o não ser num outro sentido diferente do que ele vê na academia, mas há uma zona de não ser, de indefinição, porque o ser humano para ele é indefinição. Uma zona de não ser, uma região extraordinariamente estéril e árida, que está falando de treta, de angústia, de dúvida, de sofrimento, de conflito. Uma zona extraordinariamente estéril e árida, uma rampa essencialmente despojada, onde o autêntico ressurgimento pode acontecer. Então é quando a gente se questiona, é quando a gente assume as contradições, é quando a gente mergulha no mais fundo do que nós somos, incluindo aquilo que a gente quer negar, é que a gente reencontra com a nossa humanidade. Isso significa que para ele é impossível, mesmo que não tivesse racismo, é impossível viver a nossa humanidade sem treta, sem conflito, externo e interno, sem autoquestionamento, sem dúvida sobre si, sem dor, sem frustração. Para o Fanon, nem todas as frustrações que o negro vive é culpa do racismo. E se o negro acreditar nisso, o negro perdeu o que ele tinha de mais humano. Às vezes eu tomei o pé na bunda porque a relação acabou, não só porque eu sou negro. Às vezes eu tomei o pé na bunda porque, sei lá, eu sou estúpido. Às vezes eu não passei na prova porque eu não estudei. Nem todos os conflitos e frustrações
Então, para ele, isso é importante para a gente pensar depois nos outros passos. Nem todos os conflitos e frustrações que o negro vive é culpa do racismo. Ok? Então ele continua. Existe uma zona do não ser, uma região extraordinariamente estéril e árida, uma rampa essencialmente despojada, onde um autêntico ressurgimento pode acontecer. Entretanto, a maioria dos negros não desfruta do benefício de realizar essa descida aos verdadeiros infernos. Eu estou insistindo, tem pouquíssimo tempo, mas esse é um ponto importante para o Fanon. Se a gente não desce até os verdadeiros infernos, inclusive assume as nossas contradições, a gente não consegue vivenciar plenamente a nossa humanidade. Entretanto, acontece alguma coisa nessa sociedade racializada, colonialista, racista, desgraçada, homofóbica, das letrinhas, que impede o negro de vivenciar a sua humanidade plenamente, inclusive as suas dúvidas, inclusive as suas angústias, inclusive de assumir as suas contradições. Por isso, aí ele conclui, já que o negro não consegue descer aos verdadeiros infernos, ele fala, o negro não é um homem. O negro é um homem negro. Se a gente for pensar aqui, tem uma dimensão do homem como substantivo, e aqui eu tenho o homem negro como adjetivo. O negro é no máximo um adjetivo, uma qualidade, uma coisa, não um ser vivo, que está nesse processo de construção de si. Então, acho que esse é um ponto que o pessoal falou, não vai nem falar mais sobre isso, a gente volta se vocês quiserem. Dito isso, eu queria destacar algumas questões do Fanon para ajudar a entender o autor, quem quiser ler, vale a pena se debruçar. E aí, a primeira questão assim, que aparece no Fanon é a questão do colonialismo e da alienação colonial. Só que, quando a gente pensa em alienação, geralmente a gente pensa nisso aqui. Alienação. Aquele cara que é um otário, o Zé Ruela. Aquele cara que, sei lá, ele assiste novela e acredita, tipo, assiste da tela e acredita e depois compartilha Bolsonaro. É um alienado, é alguém que não sabe a verdade. Ele é alienado, nós não, porque nós sabemos a verdade. Essa é uma visão de alienação. Se a gente for usar um termo que vocês não gostam, que é palavrão, mas se a gente usar um termo marxista, essa é uma visão idealista da alienação, uma visão que pensa a alienação como algo subjetivo, como algo que está na nossa cabeça. Tipo, eu tenho uma visão errada sobre o mundo, e se alguém me falar qual é a ideia certa, eu resolvo o problema da alienação. Ok? Para o Fanon, a alienação não é isso. Para o Fanon, esse cara aqui é alienado. Mas também o cara que não compartilha Bolsonaro, mas compartilha Lula, também é alienado. O cara que não compartilha Lula nem Bolsonaro, mas compartilha só Sheikha Tadiobi e Kemet Yoga, ele também é alienado. O cara que lê Fanon e vem da aula, também é alienado. Porque todos somos alienados, porque para o Fanon, a alienação não é só algo que está dentro da minha cabeça. Não é algo só da minha subjetividade, da minha forma de pensar, mas é algo posto na prática social. É algo posto na concretude do mundo. Existe um mundo concreto para além da minha subjetividade. Só que esse mundo concreto influencia na minha visão sobre o mundo. Então, portanto, eu sou alienado, não só porque eu não sei a verdade, mesmo que eu soubesse toda a verdade, eu ainda estou alienado. O nome alienar vem de alien. Alien é que separa, o extraterrestre é o alien. Acho que é no inglês, alien serve para também estrangeiro. Alien é uma coisa que está fora. A alienação é algo que me separa da minha humanidade, que me fragmenta da minha humanidade, algo que me corta um pedaço de mim e me impede de ter acesso à possibilidade de eu me determinar como sujeito histórico. Então, mesmo que eu conheça a verdade, eu continuo alienado enquanto eu não mudo a realidade. Não basta só conhecer a verdade te libertará. Conhecer a verdade e agora você vai surtar e precisar de um analista, porque você vai virar com tudo, vencer com tudo e todo mundo vai te chamar de louco. E isso não é suficiente para mudar. É um passo necessário, fundamental e importante, mas existe um mundo concreto para além da minha cabeça. Ok? Então, para o Fanon, a alienação não é só subjetiva, ela também é objetiva. Isso significa que se a alienação também
cabeça objetiva, não basta só ter um novo olhar. Não basta só fazer uma tese agora, um novo olhar sobre o olhar das mulheres negras da periferia do Cachoeirinho. O Fanon não basta só um novo olhar, eu preciso mudar a realidade concreta, já que a alienação não é só uma coisa na cabeça, é algo que está posto na forma que o mundo está organizado. Então, aqui é um exemplo, né? Se a alienação é algo que está posto na forma que o mundo está organizado, isso significa que, mesmo que eu saiba a verdade, em vários momentos, eu preciso, inclusive, usar essa máscara branca para não ser pego, para sobreviver, para passar batido, ou para arrumar uma namorada, ou para passar no vestibular, ou para passar no concurso, ou para ser respeitado. Porque se nessa sociedade em que a alienação é objetiva, ela é organizada em função da supremacia branca, quem não usa a máscara branca está fora, vai vivenciar barreiras das mais diversas. Então, a máscara branca, que dá o nome do título do livro, não é só a máscara. Deixa eu colocar um número no celular. Você vai ver. Quem vai ver o palestra? Estou gostando. Então, se a alienação está posta na realidade do mundo, isso significa que, mesmo conhecendo a verdade, quando é entre aspas, eu não falo desse jeito, mas é para ser didático, em vários momentos eu preciso colocar a máscara branca, senão eu estou fora. Se eu não me policio na hora de escrever a redação de drama, se eu não me policio na hora de, sei lá, para tudo, eu estou fora, porque o mundo se organizou objetivamente como um mundo branco, como um mundo colonial. Então, essa alienação ela é objetiva, está posta nas relações sociais concretas. Mas ela não é só objetiva, porque eu só sou eu na relação com o mundo. Só existe subjetividade, como falou, na medida em que a gente experiencia o mundo, que a gente vivencia o mundo. Então, se esse mundo é colonizado, se essa alienação está posta como algo concreto que impede a minha efetivação enquanto ser humano, essa relação também vai influenciar a minha percepção sobre eu, sobre mim, sobre Moá, sobre o negão. Eu também, se existe uma objetividade da alienação, essa objetividade vai influenciar também a minha subjetividade, os meus pensamentos, os meus sonhos, os meus desejos, os meus medos, as minhas crenças, as minhas verdades, tudo que eu penso sobre o mundo também vai estar influenciado, porque eu não sou algo. Eu estou aqui e aqui é o mundo. Eu sou o que o mundo é. O ser humano se explica dentro de uma época, dentro de um contexto histórico, dentro de uma classe. Falei outro palavrão dentro de um grupo racial. Então, por mais que eu seja eu, de alguma forma, vou refletir aspectos que estão para fora de mim. Se o mundo é objetivamente alienado, a nossa subjetividade também vai ser influenciada por essa forma de pensar o mundo. Isso não é novidade, não foi o Fanon que criou isso aqui. Se a gente volta 50 anos no tempo, sai lá da Martinica e vai para os Estados Unidos, o Du Bois, o Eric Du Bois, William Webster Du Bois, que também é outro cara que escreveu esse livro, tem um livro dele só em português que chama Alma da Gente Negra, já estava falando isso, que ele usa o conceito de dupla consciência. Eu sou obrigado a olhar o mundo e a me ver com o olhar do outro, mas esse outro só me vê de forma distorcida. Então, o Fanon está resgatando o Eric Du Bois. Então, portanto, a alienação é objetiva e subjetiva ao mesmo tempo. Se ela é esses dois ao mesmo tempo, então é desse jeito que eu preciso pensar para entender a alienação, mas também para combater, tanto no seu lado objetivo quanto subjetivo. Nem só um, nem só o outro. Não adianta eu chegar para alguém que está no esgoto e falar: nossa, você é linda, você é importante, você. Se todas as experiências concretas da pessoa foi de negação, essa frase ela não vai ter nenhum sentido, porque é a experiência que influencia na subjetividade. Entretanto, também a objetividade não se explica sem eu entender o quanto que esses valores que estão postos na sociedade
contribui para manter a objetividade do mundo. Então, ao mesmo tempo que ele está lembrando que a alienação é objetiva, ele também está dizendo que se a alienação não alcançasse uma dimensão subjetiva, ela não se sustentaria. Se a gente não acreditasse, ela não se sustentaria. Então é necessário que a gente interiorize esses valores postos por essa sociedade para que todo o processo se sustente. Então, para ele, nenhum é mais importante que o outro. Eu estou repetindo isso porque tem algumas vertentes na academia que vão ou só olhar esse lado do objetivo e vão esquecer de ignorar o subjetivo, os pensamentos, os valores, os desejos. E tem um outro lado que vai responder a esse primeiro, mas só vai olhar o segundo também e vai ignorar o primeiro. Então, por falar, as coisas só se explicam nessa dialética, e esse é o termo que ele usa, dialética, objetivo e subjetivo. A segunda coisa para a gente pensar, voltando na ideia de humanidade que ele falou, é que para ele, o ser humano, ele é múltiplo. O ser humano, ele é instável. O ser humano é processo. O ser humano é histórico. O ser humano, tudo que a gente pensa sobre, desde as coisas boas até as ruins, são próprias do ser humano. Na saúde tem um termo, no serviço de saúde chama, vamos humanizar o serviço. Mas a guerra também é humana. Não tem nenhum outro animal que mata o próprio semelhante à toa. A violência também é humana. A mentira também é humana. Quando a gente fala de humanizar, faz sentido que a gente está falando, não, traz mais sensibilidade aí no jeito de tratar as pessoas, não trata como coisa, como máquina, a gente entende, mas do ponto de vista mais filosófico, a violência também é humana. E por falar, a humanidade, ela é múltipla, ela não é uma coisa só, e ela está sempre em processo, sempre em movimento. Só que em algum momento, diante dessa diferença, o branco olha para o negro e fala, você não é humano. Se eu não sou humano, o que eu sou? Você é negro. A primeira coisa que falou é que quem cria o negro é o branco. É o branco que cria o negro. Não tinha um negro antes do branco chegar lá e criar um negro. Olha que cruel. Se a gente pensar, inclusive tem uma questão aqui, eu já quero sair do tema da exemplo, eu vou demorar, mas é que é importante. Algumas pessoas falam, mas o pessoal quer cota, essas bagulho aí, mas os próprios negros escravizavam os negros. Já ouviram, né? Por falar, não faz sentido, porque não tinha negro, não tinha um negro escravizando o negro. Eu poderia ter um grupo político disputando com outro grupo político. A gente sabe que a escravidão foi introduzida pelos árabes, depois os europeus, não sei o quê, já tinha um outro tipo de escravidão. Não vou entrar na discussão da escravidão, se vocês quiserem, a gente entra na África, mas o que eu estou chamando a atenção é que quando tinha conflito entre os Zulus e os Tissuanes, por exemplo, vou pegar dois grupos da África do Sul, não era um conflito de negros, era um conflito de seres humanos disputando, e o ser humano é a contradição. Quem disse que esses dois seres humanos eram negros e o branco? Okay? Então, o negro surge quando o branco deixa de ver esse humano como humano, e passa a ver como menos humano. Ele fala, você não é humano, você é negro. Primeira coisa é essa. Mas como se dá esse processo? Ele se dá por um processo que funde duas coisas. Em primeiro lugar, a humanidade, ela pressupõe corpo, porque por falar corpo e alma, razão, emoção, sensível, inteligível, espírito e carne, tudo isso só faz sentido na relação um com o outro. Sem carne não tem espírito. E ao mesmo tempo, essa carne não é só a carne. A carne ela está perpassada da cultura, de saberes, de valores históricos, culturais e espirituais. Então o ser humano ele é corpo, mas ele também é desenvolvimento tecnológico, é razão. Ele é razão, mas ele também é emoção. Ele é virilidade, ele é instintos, ele é desejo, mas ele é também cultura, ele é contenção do desejo, ele é regras. Tudo isso é humano. A primeira questão que o colonialismo faz, se a gente pensar de forma bem resumida, é reduzir essa noção de humano. É criar uma linha que rasga a nossa humanidade no meio e cria o que o Du Bois chamava de linha de cor.
e diz: só quem está desse lado da linha é o humano. Para além disso, quem está desse lado da linha é o branco. Toda vez que o branco fala de ser humano, ele está falando dele mesmo. Vamos pensar no iluminismo. Voltaire, enciclopédia iluminista, falando sobre o que é o ser humano, ele está falando da Europa. Vamos pensar no Nietzsche, quando ele fala que é o super-homem do Nietzsche, o São Paulo é o europeu. Vamos pensar no Heidegger. Estou falando uns nomes aqui que acho que ninguém nunca ouviu falar, mas ou a maioria, ou alguns, não sei, não importa. Mas o que eu estou chamando a atenção é que a maioria dos filósofos, desde modernos, e inclusive os pós-modernos, quando estão pensando no humano, eles estão pensando na Europa. Ou no mínimo branco. Se não é a Europa, é os Estados Unidos, que é uma Europa melhoradinha. Uma Europa que se adaptou melhor às necessidades do capital. Então o branco cria uma linha de cor e diz: daqui para cá é humano. Quem está para lá não é nada. Não existe. Toda vez que eu falo de ser humano, não deve mudar. Se eu pensar em educação, eu vou pensar em educação. Mas geralmente ela é branca. Se eu pensar literatura, se eu pensar, sei lá, qualquer coisa que for. O colonialismo, toda vez que ele pensa em humano, esse humano é branco. E esse humano é branco, e esse branco ele aparece sempre, e isso tem a ver com a própria história da Europa, que não dá tempo de entrar, mas só para a gente lembrar, desde lá do Descartes, desde Platão, para ser sincero, mas desde lá do Descartes, o europeu ele se pensa como um ser racional. Penso, logo existo. Cogito, ergo sum. Se eu penso, logo existo, o que garante a minha existência é a razão. Não é o corpo, não é a emoção. A emoção é da natureza, isso aí o animal também tem. O que define o humano do europeu é a razão. E esse humano é branco. Então tem dois movimentos aqui que são coloniais. A ideia de pensar o humano como razão e a ideia de pensar o humano como branco. E, portanto, pensar o branco como razão. Só que se o branco é a expressão do ser humano, e quem não é branco? Quem não é branco não é humano. Ou não é tão humano assim. Se embranquecer, pode até ser considerado humano. Então, como é que é a educação? Qual é o papel da educação? Bom, é civilizar alguém, mas a civilização está aqui, está desse lado. Então, a educação cumpre esse papel de adestrar um ser humano que é múltiplo dentro de um padrão do que é ser humano. Mas não só a gente pode ir para qualquer área, a religião, para onde a gente quiser ir. Então, o ser humano é visto como a expressão universal do ser humano passa a ser o branco. Aliás, aqui tem um debate interessante, é que no colonialismo o branco é a expressão universal. Não é à toa que toda vez que eu falo do ser humano, eu não preciso escrever que é branco. Agora, quando eu vou falar do negro, eu preciso especificar. Então, por exemplo, vou pensar uma pessoa culta. O que é uma pessoa culta? É alguém que conhece todos os álbuns racionais? Ou alguém que conhece todos os álbuns, conhece Chopin, Mozart, Stravinsky? Quem que é a norma culta? Se a gente pensar no jeito de falar, na língua, tem um capítulo do livro falando que é sobre a linguagem. Quem fala a norma culta? É quem consegue fazer uma poesia e se entende, mesmo transgredindo a língua portuguesa, ou é quem domina a língua portuguesa da forma que uma certa elite definiu que é o certo, que é o culto, a norma universal? O que é o ser humano? O que é a história da humanidade? Deus criou os céus e a terra, Deus era branco, depois veio os gregos. Depois dos gregos veio os romanos, depois do romano veio o feudalismo, depois veio a industrialização, estamos aqui. Antes não tinha nada na mente da Grécia, só Adão, talvez. E durante também não, a Europa dominou o mundo sempre. Esse é o mito que nos foi contado. Então toda vez que a gente pensa no humano, a gente pensa no branco. Então o Fanon tem um problema aqui, gigante. Porque se eu não sou branco, eu não sou humano. Mas se eu não sou humano, o que eu sou? Ou eu sou alguém que está na natureza, tipo um macaco, tipo um primata, alguém atrasado, que precisa embranquecer para evoluir. Eu preciso dominar a cultura europeia, a teoria europeia, a filosofia europeia, a música europeia, a religião europeia, o jeito corporal europeu, para me mostrar elevado, senão eu não consigo ser conhecido como humano. Mas, então, o negro não aparece. Quando eu falo de ser humano, não tem negro. Nem na igreja, nem no livro de ciência, nem no lugar nenhum. Mas às vezes eu preciso falar do negro. Porque nós estamos no colonialismo. O colonialismo não é só subjetivo, ele é objetivo.
Escravidão pressupõe usar o corpo do outro para os meus interesses. Então, por mais que eu não veja ele como humano, o tempo inteiro eu tenho que lidar com ele, de alguma forma. Então, ele vai aparecer, por mais que eu não o veja como ser humano, mas ele aparece. Quando ele aparece como coisa. Quando ele aparece, é como objeto. Quando ele aparece, é como específico, como algo específico. É algo sempre preso no corpo. Porque o corpo é o local do escravo. Então não é à toa que o movimento negro já vem denunciando há tempos que só se fala mal do negro. Quando se fala bem, lembra do Pelé, por exemplo. Vou pegar um exemplo antigo, mas ainda usual. Se a gente for fazer oficina com professores em outros lugares, a gente ainda ouve o Pelé como referência. Mas a gente pode já ler do Pelé. Vamos pegar o cinema norte-americano, que é exemplo para todos os negros do mundo, que os Estados Unidos já resolveram, e lá tem um cinema negro que os negros fazem. Mas qual que é a maioria dos filmes sobre negro? É gangster. É o corpo. O negro roda, mas quando o negro aparece, ele está, na maioria das vezes, para falar, preso ao corpo. Ou a gente pode voltar para cá para o carnaval, por exemplo. A gente pode voltar para o negão do pau grande, a gente pode voltar para a mulata fogosa, da bundona, a gente pode voltar para a ginga do jogador de futebol. Não importa. Quando o negro aparece, ele só aparece como corpo. Ele nunca aparece desse lado aqui, porque esse lado aqui é visto como elementos humanos. Só que o Falun está falando, não, mas o negro tem isso aqui também. Aliás, toda a pesquisa do Sheikh Anta Diop é para mostrar que, se não fosse o Egito, a Grécia estava nas cavernas ainda. Não tinha nem filosofia, nem arte, nem nada. Mas ainda assim, o branco é incapaz de ver as coisas desse lado aqui, civilização, desenvolvimento, tecnologia, cultura, religião. Cultura talvez. Quando o negro é visto, ele é só visto como corpo ou seus derivados do corpo, como sexo, ou como a sua corporeidade, a sua ginga, as suas cores. Eu faço muita formação de professores, aí eu pego perguntas para os professores. Falem coisas que vem à cabeça quando pensa África. Aí todo mundo só fala guerra, desgraça, fome, miséria, desgraça de novo, e desgraça mais uma vez, e fome mais uma vez. Só coisa ruim. Aí sempre tem um professor mais politicamente correto, que já fez uma oficina antes, e tenta falar coisas positivas sobre a África. O que vem? As cores dos animais, a savana, o safari. Há uma dificuldade, se a gente fazer esse exercício entre militante, com algumas exceções, isso se repete, viu? A gente desconhece elementos, contribuições dos africanos para o desenvolvimento humano universal que vão além do corpo. A gente também pensa o negro nesses termos, e essa é uma questão que falou. Eu queria passar esse slide em 2 minutos e meia hora. Então, o negro não existe. Se eu abro o livro de escola, não tem negro. Tem ser humano, mas o ser humano é branco. Quando o negro aparece como corpo, então significa que o branco é universal. O branco aparece como expressão universal do ser humano. E o negro só como específico. Então, por exemplo, onde eu posso falar de negro? Na Terça Afro, no Quilombagem. Eu posso falar de negro no Dia da Consciência Negra, ou em maio. Eu posso falar de negro no dia de debater educação negra, educação das nações étnico-raciais. No dia específico eu posso falar de negro. No dia universal, eu posso até falar de Paulo Freire e ignorar que Paulo Freire leu Fanon e que estudou em Moçambique e aprendeu a Revolução Moçambicana. Eu posso ignorar isso, mas eu vou falar de Paulo Freire e vou falar do ser humano universal. Então o negro, quando aparece, ele é específico. Isso é um problema grande, por favor. Ou ele é o outro, né? O outro do branco. Se o negro é específico, repito, né? Aqui é o desenho clássico que vocês conhecem, que explica a teoria da evolução. Macaco, os biólogos negros não é macaco, é um tipo de primata, mas vamos pensar no senso comum. Macaco, ele é preto. Quando chega no Homo sapiens, o verdadeiro ser humano, ele é branco. Em alguns lugares ele tem até uma maletinha. Se o branco é a expressão universal do ser humano, o negro não existe como ser humano. Quando o negro aparece, é como corpo. É só como corpo que o negro está autorizado a aparecer. Aqui é a propaganda da Devassa, não sei se vocês lembram dessa. Seja esse corpo que satisfaz, porque o corpo, dentro desse esquema ocidental,
dentro desse esquema ocidental que vem lá dos gregos, o corpo não é parte da nossa humanidade. Ele é algo que comporta a nossa humanidade. Para Platão, por exemplo, ou para Aristóteles, o corpo é coisa de escravo. A cidadania está na razão. O ser humano de verdade ele é racional. E toda a filosofia europeia ela seguiu a ideia de que eu sou mais humano quanto mais eu desenvolvo a razão, inclusive dominando meu corpo, inclusive dominando a minha corporeidade. Então o corpo, dentro do esquema ocidental, ele é visto como um inferior. Se o negro é corpo, o negro também está dentro desse lugar, como inferior. Então o negro, quando aparece como corpo, seja esse corpo que satisfaz o verdadeiro sujeito, satisfaz os desejos, seja um corpo que serve para pesquisa. Aqui é a cena de um filme chamado Vênus Negra, que conta a história de uma mulher real que foi pega na África do Sul e foi levada para a Europa para animar festas, teatro, como se fosse um zoológico humano. E aí depois, tem toda uma história e o único cara que ajuda ela era um cientista bonzinho que queria examinar o corpo dela, porque o corpo dela tinha coisas que ele achava muito animal, muito diferente. Por exemplo, o tamanho da vulva dela, o tamanho dos glúteos, ele queria examinar, o cara que ajuda, ela não permite ser tratada como objeto, e aí ela fica na merda, na Europa, passa fome e começa a se prostituir e depois morre. Quando ela morre, ele compra o corpo dela e aí examina e cria e faz desenhos detalhados da vulva dela, comparando, se a gente pensar naquele desenho lá da teoria da evolução, com algum tipo de ser vivo que ficou entre o macaco ou o Australopithecus e o Homo sapiens. Então, esse corpo, ele não é sempre negado. Tem hora que o corpo do negro é bem-vindo para o faraó. Tem hora que é legal ser negro, desde que seja pelo corpo. Seja o corpo para satisfazer o desejo, seja o corpo objeto científico, objeto de estudo, seja o corpo propaganda de tênis, ou seja lá o que for, porque esse corpo ele é mais corpo que os outros corpos, ele é quase um corpo sub-humano. Esse corpo tem poderes sub-humanos, em alguns momentos sub-humanos, mas esse corpo tem poderes extra-humanos. Esse corpo é um corpo alien, é um outro corpo. Não é à toa que esse corpo é símbolo de corpo, mesmo quando ele é positivado. Então, para o Fanon, não basta, racismo não é só quando eu chamo o negro de macaco, é também quando eu só consigo ver o negro pelo corpo. Porque quando eu só consigo ver o negro pelo corpo, eu continuo chamando de macaco, só que agora eu digo que ser macaco é bom. Que talvez os macacos tenham alguma coisa que a gente perdeu na nossa civilização ocidental judaico-cristã, então vamos voltar para a natureza para poder resgatar algo que a gente perdeu. Esse é o movimento modernista, o movimento cubista, o movimento surrealista. Esse não é diferente de hoje em muitas coisas. O negro é um corpo, a negra é um corpo. E é só pelo corpo que o negro pode ser visto. Dito isso, a gente entra na segunda questão do Fanon, que é o que ele chama de duplo narcisismo. A primeira coisa que ele chama atenção para a gente é que quando o branco diz que ele é universal, é uma mentira. O branco não é universal. Porque a universalidade do ser humano só é encontrada quando a gente junta todo mundo, todos os seres humanos. O branco é um pedacinho do ser humano. Ele não representa a humanidade. Aliás, é um pedacinho bem pequeno. Se a gente olhar a história da humanidade, os europeus chegaram ontem na fita. Mas ele se apresenta como universal. Então, o primeiro problema é quando a gente acredita que ele é universal. O branco não é tudo isso que ele diz. Mas ele acredita. E o colonialismo tem a função de, inclusive, fazer o próprio branco acreditar que realmente ele é a expressão universal do ser humano. Aliás, o colonialismo permite que o branco jogue para fora daquela linha da humanidade tudo que ele não quer ver nele mesmo. Vamos pegar o exemplo do terrorismo, por exemplo. Até hoje a gente fala terrorismo, a gente lembra um árabe. A gente nunca lembra da Bélgica ou da França. Da Bélgica cortando a mão das pessoas no Congo, da França cortando o corpo inteiro, da Argélia.
decapitando as pessoas, mutilando os órgãos genitais, colocando na boca, tirando foto do cartão postal. A gente nunca chama a França de terrorista, a gente não chama os Estados Unidos de terrorista. O terrorista é sempre o outro, é sempre quem está fora da linha. Então, para fazer isso, esse movimento psicológico, eu preciso deixar de ver em mim contradições que também são minhas e só ver essas contradições no outro. Ok? Então, o colonialismo ele tem essa função, mas para além disso, ele oferece para o branco uma visão irreal dele próprio. Porque ele não é tudo isso que a sua filosofia, que a sua religião, que a sua teoria científica nos faz crer. O outro problema é o que o Boyce já falou, é que nós, como nós estamos no colonialismo, a gente também, quem não é branco, também está olhando para esse mundo, para esse conjunto de símbolos, então a gente também vê o branco como superior. Primeira coisa é que essa superioridade, ela é um mito, ela é má fé, ela não existe de fato. Mas a segunda coisa é que ela tem um preço também para o próprio branco. E aí eu vou falar de um negócio bem complicado, mas bem rápido, e aí depois a gente troca ideia. A primeira coisa para a gente pensar nesse movimento é que o branco, como eu disse, ele se vê como universal, mas quando ele pensa em ser humano, esse ser humano é branco, mas ele também é razão, é racional. Isso aqui é uma obra de arte de um cara chamado Rodin, um cara muito importante para a humanidade, para a Europa. Ele descobriu essa estátua que é um pensador, o nome da estátua, o cara fica pensando. A primeira coisa que o Fanon brinca para a gente pensar é que quando o europeu joga para fora tudo que ele não quer ver nele, inclusive o corpo, tudo que ele jogou para fora ele deixa de ver nele. Então, por mais que ele seja narcisista, esse narcisismo ele acaba sendo um narcisismo castrado. Porque tudo que também é dele, ele só vê no outro. Só que o corpo não é um elemento qualquer. Mas como o branco só vê o corpo no negro, quando ele olha para o seu corpo, ele olha com um sentimento de inferioridade para o seu próprio corpo. Ele é o europeu, o branco, também é vítima do mito que ele criou para o Fanon. Então, essa frase do Fanon ela é bem autoexplicativa. O branco está convencido de que o negro é um animal. Se o negro é um animal, se não for o comprimento do pênis, é a potência sexual que impressiona. Ele, o branco, portanto, já que o negro é corpo e eu não sou corpo, porque eu sou razão, o corpo ficou calado. Então, quando eu estou diante de um corpo, eu vou me sentir também abalado por esse corpo de alguma forma. Ele, o branco, tem necessidade de se defender desse diferente, isto é, de caracterizar o outro. O outro, o corpo, será suporte de suas preocupações e de seus desejos. O Fanon é psicanalista, medo e desejo são coisas que só existem na relação para o Fanon. O Fanon fica muito impressionado, por exemplo, que algumas pessoas que ele atendia na França, pessoas que eram muito racistas, quando elas relatavam os seus sonhos, elas relatavam o desejo sexual pelo negro. Pessoas que diziam que o negro fede, que o negro é burro, que o negro... Mas quando elas traziam os seus desejos mais os sonhos, que os psicanalistas são importantes, esse desejo pelo negro aparecia. Então o branco, para ele, por mais que ele seja narcisista, é um narcisista castrado do seu corpo. O branco também é alienado da sua humanidade, não é só o negro. Só que se o branco só vê esse corpo no negro, esse corpo do negro vai ser ameaçador para o branco. Vai ser, se a gente pegar a literatura de Cordel, por exemplo, não sei se alguém já estudou a literatura de Cordel, ou já leu, a maioria das rimas, uma parte grande das rimas, são o medo que alguém tem de um negão pegar a filha, ou um negão pegar a esposa. Esse é um medo que está muito presente. E esse medo aparece em vários momentos da cultura ocidental. Se a gente pensar no filme King Kong, todo mundo reconhece essa imagem? O filme King Kong, tem uma equipe, vai lá para a selva, preto é selva, não tem ser humano lá, só quando chega um branco tem ser humano, tanto o Tarzan cai lá e vem o rei. Quando tem Tarzan, o rei é animal, Rei Leão, Madagascar, ou King Kong. O único momento que ele reconhece ser um rei é um macaco. King Kong, King e Kong. O rei do Congo é um macaco. E aí eles vão lá para uma expedição, como eles sempre vão, para explorar, achar riqueza desse lugar que não tem ninguém, eles podem pegar à vontade. E
que é muito mais corpo do que o corpo europeu, ele é gigante. Aliás, só o dedo dele é essa lata aqui de dedo. Aí alguém falou, imagina o pé. E o que vai acontecer? A mocinha, falou a psicanalista, a mocinha vai se apaixonar pelo livro. Tem um rap do, não sei se é do Rincon, que ele fala disso, eu não vou lembrar a letra agora. O problema não é que ele sequestra a mocinha. Seria menos complicado para o narcisismo branco. O problema é que ela se apaixona. Ela vai por querer. Se ela vai por querer, é porque eu, que não tenho o que ela quer, que não tem como disputar. Então esse outro é ameaçador diante da minha impotência, da minha fragilidade, da minha definhez corporal. Se esse outro é ameaçador, ele precisa o tempo inteiro estar sob vigia. Por isso que esse corpo é suporte de preocupações e de desejo. Porque é preocupação, mas é desejo. Seja desejo de domínio, seja desejo de possuir, desejo sexual, afetivo e... afetivo talvez não, né? Mas mais sexual. Então, quando a gente vai olhar a cultura ocidental judaico-cristã greco-romana, falou psicanalista. Repressão sexual explica pornografia, por exemplo. É interessante pensar que, se a gente for analisar, por exemplo, a produção pornô, se você escrever negro no Xvideo, no Xvideo, a maioria, não sei se já vídeo amador, mas a maioria das produções é sempre esse negro animalizado. Dito de outra forma, o Fanon chama atenção que ele fala que homens mas homens procuravam outros negros na França para transar com as suas esposas ou para transar com si próprio. Mas ele não procurava um outro ser humano para transar. Ele procurava o negro. O negro entra aqui porque ele é negro, não porque ele é homem. Por isso que o negro é um homem negro. A questão não tem um juízo, não dá esse exemplo. Não tem um juízo de valor sobre romper com a família nuclear burguesa que a Europa está tratando como mito. Não é essa a questão. A questão é que quando o negro é convidado, aqui está um cara falando que o outro vai transar com a esposa dele, e você sabe que é uma modalidade, por exemplo, homens convidarem outros homens para transar com as suas esposas. Se aparece a palavra negro nessa modalidade, geralmente espera-se que esse negro traga um determinado corpo que é mais corpo do que qualquer outro corpo. Não espera um outro humano. Quando se especifica negro, é porque se espera que esse negro seja aquele gorila da foto anterior. Então isso tem consequências, porque esse negro é desejo e é preocupação. O Fanon vai observar, por exemplo, que lá no começo do século XX, a maioria das pessoas que eram linchadas nos Estados Unidos, você sabe que era muito comum nos Estados Unidos a Ku Klux Klan, mas não só a Ku Klux Klan, inclusive mereceria todos os nomes de terrorista, mas a gente não chamou a Ku Klux Klan de terrorista, mas era uma fundamentalista, inclusive, era uma organização religiosa protestante, fundamentalista e terrorista, que não acaba nele, mas o nome fundamentalista é só para os árabes, e terrorista também. A Ku Klux Klan pegava os negros que tentavam atravessar essa linha de cor que o colonialismo criou e pendurava eles com uma árvore, e queimava vida. Mas o Fanon chamou a atenção do Fanon como psicanalista que a maioria das pessoas linchadas tinham o seu pênis decepado quando eram homens. A maioria dos homens, o cara, bom, se é escutador, a gente entende, dentro desse ideário de justiçamento, blá blá blá. Mas às vezes o cara foi pego porque roubou uma maçã, cortava o pau. Às vezes o cara foi pego porque ele era um bairro de branco, ele não sabia e entrou na rua errada. Corta o pau do cara. Ele falou, mas por que cortar o pau? O que o pau do negro tem de tão especial? E o Fanon se faz essa pergunta para dizer para a gente que o colonialismo vai responder a essa pergunta animalizando o negro. É exatamente porque o negro é animal, é exatamente porque se deseja esse corpo que se tem medo dele, ou é exatamente porque se tem medo desse corpo que se deseja esse corpo. Então, ainda estou analisando, para usar o termo de Guerreiro Ramos, que é um outro autor importante que esse livro brasileiro, a gente ainda está estudando a psicopatia do branco. Então, o Fanon é um dos primeiros autores a estudar o branco também como objeto de reflexão na relação racial. Então, a primeira coisa é que o narcisismo do branco leva a uma afirmação castradora. Apesar do branco ser visto como expressão universal do ser humano, essa afirmação tira do próprio
próprio branco um pedaço da sua humanidade. Não só o corpo, mas as suas próprias contradições. Se os norte-americanos reconhecessem que eles também são terroristas, talvez eles iam gastar menos tempo com os outros e melhorar, resolver os próprios problemas. Então, só que o problema é que o negro também está nesse mundo branco. Se o branco vê o negro distorcido, o negro também vai interiorizar essa visão. Só que nesse mundo, o símbolo de ser humano é branco. Toda vez que eu tentei ser humano, eu não consigo, porque eu esbarro na minha cor. E aí o Fanon fala, o negro, no meu momento, ele não quer ser negro, ele quer ser humano. A criança, ela quer dançar com a cor da quadrilha com a outra. A menininha, o menininho, ele quer se ver na mulher. Eu só quero ser humano. Eu só quero o outro, porque por Fanon a humanidade só se faz na relação. É impossível ser humano sozinho. Ele é um antiliberal nesse aspecto. Só que toda vez que eu encontro o outro, esse outro me vê de forma distorcida. Eu só quero ser um homem entre outros homens, eu só quero ser humano. Mas nessa sociedade, o humano é branco. Então o que eu faço? Se eu não sou branco? Bom, se eu não sou branco, ou eu aceito que eu sou um animal, que eu sou um macaco, que eu sou um Kong, e gravo um clipe e vou ganhar dinheiro com o meu clipe de Kong, ou eu tento ser branco. O colonialismo só me dá essas duas opções. Ou eu embranqueço para realmente ser um humano respeitável, ou eu assumo o meu lugar de animalidade. Mas aí eu fico fora de qualquer reconhecimento enquanto ser humano. Então, diante disso, o Fanon vai dizer, alguns negros querem ser branco. Se ser branco é o único critério de humanidade, então o negro vai querer ser branco. Não porque ele é um otário, porque ele é um alienado, porque todos nós somos alienados enquanto a sociedade for desse jeito. Mas porque às vezes é a única forma de eu ser alguém, de eu ser visto como humano. Então eu quero ser branco de todas as formas possíveis, seja teóricas, religiosas, intelectuais e afetivas também. E aí eu falo a famosa frase do Fanon, que é: da parte mais negra da minha alma, através das zonas de minha tinta, me vem repentinamente esse desejo de ser branco. Não quero ser reconhecido como negro, sim como branco. Ora, nisto há um reconhecimento que Hegel não escreveu. O Hegel é um filósofo do reconhecimento, da teoria do reconhecimento. Quem pode proporcionar esse reconhecimento senão a branca? Amando-me, ela me prova que sou digno do amor branco. Sou amado como um branco. Sou um branco. Seu amor abre-me o ilustre corredor que conduz à plenitude. Esposo a cultura branca, a beleza branca, a brancura branca. Nestes seios brancos que minhas mãos onipresentes acariciam, é da civilização branca, da dignidade branca que me aproprio. Quero ser branco. Porque o branco, aqui para o Fanon, ele não é só padrão de beleza. O branco é muito mais embaixo. O branco é padrão de humanidade. Estar com o branco, estar com a branca, dentro dessa relação colonial, implica ser reconhecido como um ser humano. Portanto, se estar com o branco é a única forma de ser reconhecido como humano, então uma parte dos negros vão por esse caminho, vão buscar ser branco. Aqui tem um debate que o Fanon começa, não tinha antes dele, que é um debate sobre as relações interraciais. O que está chamando a atenção é que as relações interraciais, aliás, relação nenhuma está isenta do racismo, mas as relações interraciais, elas, numa sociedade colonial racializada, ela corre o risco de também estar sujeita à dinâmica da racialização. Ela está sujeita àquelas taras que a gente leu lá atrás. Isso para o homem negro, alguém pode falar, os homens negros, mas também a gente pode pensar, e o Fanon pensa, das mulheres negras. Só que ele fala, ele diferencia o homem negro de mulher negra, porque ele vai falar que o racismo não está presente para esses dois grupos de forma igual. Aquilo que se conhece como poder para a mulher não é o mesmo para o homem. Mas o ponto é que, quando se tem poder, o Fanon está falando da Martinica, há 50 anos atrás, então ele tem que entender, não, estou falando da Martinica, não sei se é assim em outros lugares. Mas na Martinica ele está dizendo que também a mulher negra que alça ao poder, ela geralmente não quer o homem negro. Na Martinica. Quem é a mulher negra que tem poder? Quem tem dinheiro? Não. Qual é o poder da mulher na sociedade machista? É o corpo. A mulher que está no padrão de beleza, para o Fanon, olhando a mulher na Martinica,
50 anos atrás. A mulher que está no padrão de beleza, ele está falando da mais miscigenada, da que tem a pele mais clara, essa, para o Fanon, quando ela pode escolher, ela também não escolhe o negro, seria como se ela descesse uma casa, ela retrocedesse. Então o branco também é um critério de humanidade para as mulheres, segundo o Fanon. Então um caminho diante dessa racialização do universal é ser branco. Então eu vou tentar ser branco de todas as formas. Eu vou tentar ser branco, só que tem um problema. Por mais que eu tente ser branco, por mais que eu aprendi a ler Marx, Hegel, Foucault, Sartre, não sei quem, por mais que eu também sou cristão e leia a Bíblia melhor que por mais que eu sou branco, por dentro e por fora, eu ainda continuo sendo visto como negro. Porque o colonialismo não é só subjetivo, ele também é objetivo. Enquanto objetividade, ele ainda depende que tenha um outro dominado. Então, por mais que esse negro tente embranquecer, ele sempre esbarra na sua cor. Aliás, o Fanon diferencia, inclusive, o negro e o judeu, para dizer, por exemplo, que o judeu até, na época do nazismo, às vezes vinha um nazista, policial nazista, falava assim, você viu um judeu aqui? Aí o próprio judeu falava, nossa, foi por ali. Porque ele conseguia a judiedade do judeu, era algo que estava presente na cultura, por exemplo, para o Fanon. Ou pelo menos no começo do século XX. Já o negro ele não tem essa opção. O negro é vítima da sua aparição. O negro é vítima do seu corpo. O seu corpo denuncia. Por mais que ele tente ser negro, em algum momento ele vai mexer demais o braço, em algum momento ele vai soltar uma gíria, em algum momento aquele cabelo alisado vai dar uma garoinha e vai dar uma subidinha, em algum momento, por mais que ele seja católico ali, vai dar uma. Por mais que ele seja evangélico, ele vai cultuar o Espírito Santo de uma outra forma. O negro, a sua negrice vai aparecer e a racialização vai lembrar que ele não é humano como nós. Aqui, se a gente traduzisse em inglês, é um menino negro que fala, não atira, como André. Eu sou branco, eu me identifico como branco, não atira. A polícia vai atirar da mesma forma. Mesmo que o negro pense que ele é branco, ele vai tomar tiro porque ele é escravo da objetividade que ele traz. Porque o Fanon o colonialismo não é só uma questão subjetiva. Então, uma parcela dessa população que tentou ser branca, uma parte dela, ela vai ficar tentando ser branca e vai ficar batendo a cabeça na parede. O tempo inteiro. Querendo ser branca, amando o mundo branco e não tendo recíproca, não tendo reciprocidade. Só que uma outra parte vai mandar se fuder, vai falar assim, cansei de amar esse outro e não ter nada em troca. Cansei de buscar esse mundo branco e de amar e não ser amado. Cansei de ver e não ser visto. Então, alguns outros, depois de tentar ser branco, vão para o outro extremo, e assumem o seu lugar de negro. Já que toda vez que eu tentei ser branco não consegui, então eu sou negro mesmo. Assumo esse lugar e foda-se. Com todas as consequências disso, sou negro. Sou negrão. Sou negrão. E agora, já que eu sou negro, queria ser branco, mas os caras só me fuderam. Você me deu esse exemplo. Imagine, para o Fanon, imagine uma pessoa que gostava de uma outra pessoa. Tipo, pagava um pau. Aí, ele tentou conquistar essa pessoa. Tentou fazer tudo. Tentou, inclusive, sei lá, ele gostava de rock, mas ela gostava de rap, então ele disse que pesquisou lá dentro do Racionais. Ele tentou ser tudo de um jeito para receber o amor, mas tudo que ele tentava não estava certo. Aí quando ele tentava se afastar, essa outra pessoa, que era o alvo do amor, falava, vem cá, você não ligou mais. Aí ele tentava de novo, ela não pode. E aí ele fica nessa. Algumas pessoas vão ficar nisso, e vivendo com toda a angústia que é ficar nisso. Outras pessoas, para se livrar dessa dor, dessa frustração de desejar ser desejado, de amar ser amado, de reconhecer ser reconhecido, vão desenvolver um ódio mortal desse desgraçado que não me vê. Que eu amei, que eu pensei e não me reconhece. Filho da puta. Se antes eu amava o mundo branco, agora eu vou odiar o mundo branco com todas as minhas forças. Já deu tempo, né? E estou só. Então, o Fanon vai dizer que o movimento de negritude, um movimento importante que surge no começo do século XX, hoje a gente fala de negritude por causa desse movimento, ele teve alguns grandes expoentes, como o Leopoldo Seda Senhor, a NCZ,
foi um movimento muito importante, mas ele vai dizer que em vários momentos o movimento de negritude ele conseguiu se livrar desse amor branco. Ele conseguiu reconhecer que ele nunca vai ser branco e resolveu assumir esse lado negro. Só que tem um problema: toda vez que ele pensa nesse lado negro, ele pensa nesse negro com os mesmos termos que o branco inventou para o negro. Porque o que era o negro para o branco? Emoção, corpo, terra, natureza, libido, ginga. O que era o branco? Razão. Quando o movimento de negritude resolve assumir esse lado negro, ele pega exatamente esse pedaço de negro que o branco diz que era negro, da emoção, do corpo, da terra, e fala: isso é negro. Ele não questiona o esquema que o branco criou, ele só inverte o polo do que é mais, do que é positivo e do que é negativo. Eu não vou ler aqui porque não dá tempo, mas o que o Fanon vai dizer é que os movimentos identitários, eles cumprem um papel importante, porque eles, de alguma forma, eles contribuem para questionar o domínio branco, ou o domínio opressor. Mas, por outro lado, em alguns momentos, ele não consegue se livrar desse sentimento que o gerou, que é esse narcisismo rompido, dito de outra forma, que é, na verdade, um ódio de quem um dia amou. Para o Fanon, esse ódio é fundamental. Quando a gente deixa de querer ser branco e abraça a nossa negritude, para o Fanon isso é fundamental e não tem outro caminho para enfrentar o mundo branco. Mas, ao mesmo tempo que isso é feito, para o Fanon é importante não deixar de perceber que essa identidade que está sendo valorizada, porque um dia foi negada, ela também é uma criação do branco. Em que sentido? Porque foi o branco que disse que isso é de negro, foi o branco que disse que isso é de branco. Então, por Fanon, o movimento de negritude, ele cai numa armadilha que o colonialismo criou. Que mesmo que ele valorize tudo que é negro, quando ele descreve o que é negro, ele usa os termos branco. O negro é forte, o negro é alma, o negro é ginga. Aliás, o feminismo negro tem contribuído para a gente pensar que essa ideia, por exemplo, da mulher negra como forte, ela é muito nociva, inclusive, para as mulheres negras. Por mais que a gente possa dizer isso tentando levantar a bola de pessoas que foram massacradas em vários momentos. Mas quando eu só vejo o negro por um pedaço, eu também estou contribuindo, estou reproduzindo uma negação de humanidade. Porque o negro é isso. Mas também é um monte de outras coisas que eu não estou dizendo. Se eu só positivizo esse negro por aqui, eu estou reproduzindo o esquema branco, mesmo que eu estou invertendo. Enfim, por fim, falta 2 slides para acabar, para a gente conversar. Tem uma coisa que, não tem como falar disso rápido, mas aqui é a deusa Mate, uma deusa egípcia, uma deusa da mitologia egípcia, que aliás foi a referência para a mitologia grega, embora a mitologia grega vai para um outro caminho. Tem um debate que o Fanon traz que a deusa Mate ajuda a gente a entender. Para a deusa Mate, aqui ela tem um coração, uma balança, ela é a balança, e do outro lado tem uma pena. E as pessoas que querem viver a vida eterna, elas vão passar por tipo um juízo. A ideia de juízo final também surge no Egito. E nesse julgamento, se o coração da pessoa for mais pesado que a pena, a pessoa está fora. Não ganha a senha para poder viver a vida eterna. Se o coração for mais leve que a pena, a pessoa está garantida. O que essa filosofia está trazendo? E filosofia não surgiu na Grécia. Essa filosofia está trazendo que só é possível eu pensar, por exemplo, uma balança, se eu considerar que aquilo que é particular da pessoa, o coração da pessoa, cada pessoa é única. Mas aquilo que é particular, eu só posso pesar se eu pensar que esse particular, ele só faz sentido, só é possível pesar se eu comparo com outros pesos. O que eu estou chamando a atenção é que a filosofia egípcia já sabia que não é possível eu pensar o particular sem pensar a relação desse particular com outras coisas para além dele. Se eu não pensar a relação desse particular com aquilo que é universal, porque senão eu não consigo medir. Eu só consigo medir uma coisa porque existe uma equivalência de peso. Traduzindo isso, o que o Parmênides, lá na Grécia, chamava de problema do mundo vivo múltiplo. Só existe muitas coisas
eu só consigo entender a multiplicidade se eu considerar que existem singularidades. Mas eu só consigo perceber a singularidade se eu também pensar a relação dessa singularidade com a multiplicidade. Então, em linhas gerais, o Fanon vai fazer uma crítica ao nacionalismo, por exemplo. O Fanon, o nacionalismo é um problema político, ele é um erro. Porque, por mais que o movimento identitário, a gente pode pensar o movimento negro, mas pode pensar os movimentos de libertação no continente africano. Por mais que esses movimentos cumpram um papel fundamental em combater o domínio branco, questionar a universalidade branca, questionar a superioridade e a supremacia branca, muitas vezes eles só se sustentam se ele fazer a mesma coisa que o dominador faz. O que o dominador faz? Ele joga para fora dele as contradições e diz que todos os problemas só existem porque tem branco. O que o nacionalismo faz? O nacionalismo de luta? Politicamente é importante, necessário. Esse nacionalismo, esse movimento identitário, ele pega tudo isso que o branco jogou fora, ou que o outro, esse supremacista jogou fora, e agora ele valoriza, só que ele também deixa de ver esses elementos como contradição. Agora a contradição é o outro. Então todos os problemas da África só existem porque veio o branco. Todas as contradições que nele sofrem só tem que ter o branco. Aliás, se o branco não tem os negros, então só pode negro. Eu vou ler branco. Aliás, se dizem tudo que é branco é ruim, agora vou dizer que tudo que é preto é ruim. Para o Fanon isso é importante num primeiro momento. Mas num segundo momento, isso representa também uma alienação da nossa humanidade. Porque faz a gente deixar de ver a contradição que está entre nós mesmos, dentro daquilo que eu estou valorizando. Se eu não vejo contradição, eu não posso também mexer nisso para transformar. E mais do que isso, se eu deixo de perceber a contradição em mim, e se eu vejo só a contradição com o outro, e se eu quero valorizar esse eu desesperadamente, a tendência no movimento político se agora tudo que é negro é bom, então o segundo passo é discutir também o que é negro. Vamos lembrar que o Fanon, quem criou o negro foi o branco, quando o branco não reconheceu a nossa humanidade. Mas a gente, para lutar contra o branco, contra o racismo, a gente tem que valorizar o que é negro. Mas aí quando eu me pergunto, o que é negro? Alguém vai ter que definir quais são os termos do que é ser negro. E quem define? Quem tem o poder de definir? Será que essa definição é abrangente? O que é ser negro? Vai ter o Black Power? Então quem tem o cabelo alisado não é negro de verdade? É ser do candomblé? Então quem é da Umbanda não é tão negro? É ser... conhecer filosofia egípcia? Então quem é budista? O que é ser negro? Bom, mas aí o budismo também veio, não sei o quê. No Fanon, a pergunta não é essa. A pergunta deveria ser: quais são as posturas políticas que nos emancipam? Só que quando eu inverto, e o nacionalismo faz isso, ele e tentar encaixar em todos os outros lugares. Em todos os outros lugares que aquele modelo não encaixa, eu acho que o problema é do lugar e não do modelo. Isso religiosamente, isso politicamente, isso academicamente. Então, no Fanon, o nacionalismo ele não é estratégico, porque ele cria um amor cego à identidade que reproduz aquilo que o branco fez um dia, que é jogar para fora as contradições. O que ele propõe no lugar? Porque para ele é necessário ter esse amor também à cultura negra, é necessário ter essa valorização. Mas ele propõe no lugar um negócio que chama de consciência nacional, que é diferente de nacionalismo. Para ele, a consciência nacional que ele defende é pensar que esses símbolos identitários eles são transitórios, eles estão sempre em movimento, eles são produzidos no tempo e, sobretudo, eles são produzidos, eles não nos produzem. A gente pode, inclusive, olhar para eles e falar assim: olha, ficou todo. Lá atrás, ser radical era isso, mas agora não é mais. Mas mais do que isso, a gente não perde de vista que aquilo que nos une não é algo que está para além da história, é algo que está posto na história. A gente precisa valorizar o que é negro porque teve uma negação do que é negro. Mas uma vez essa negação não existindo, a gente não pode perder de vista a nossa humanidade. Por quê? Eu sei que eu já falei demais, já esperou um tempo, e aqui tem tempo. Mas o ser humano, por mais que o Davidson ele é singular, o coração do Davidson é só do Davidson, não tem outro Davidson no mundo. Tem outros
Deus é único, mas o Deus só é único porque ele é humano. Até aquilo que ele tem de singular se explica na relação que ele tem com a humanidade como um todo. O problema do colonialismo é que o colonialismo não vê o negro, inclusive o Deus, como ser humano, como universal. Mas o Deus só é singular na sua humanidade. Entretanto, essa humanidade ela não está separada de um contexto histórico, cultural, de classe e racial, por exemplo. O Deus está no capitalismo do Brasil, do século XXI, etc. O Deus está numa época. Então, por mais que o Deus seja humano, também a humanidade do Deus está atravessada pelo racismo, pelo machismo, por um monte de coisa. Então eu não posso só pensar essa humanidade de forma abstrata. O Deus é humano. Não consigo ver diferença entre ninguém, para mim é tudo humano. Tá, mas esse humano está numa época, esse humano está imerso em contradições, então eu tenho que olhar para essas contradições. Mas eu também não posso só olhar para essas contradições e perder o Deus de vista. Querer enfiar goela abaixo no Deus elementos que às vezes só são possíveis de perceber no coletivo. Talvez os negros sejam um monte de coisa que o Deus não é. Talvez, e aí a provocação do Fanon, é que o nacionalismo cega a gente para a singularidade humana, para aquilo que nós somos de fato, porque nós somos mais do que negros. Nós somos o Deus, Ana Paula, Rafael, João, Pedro. Entretanto, não é possível pensar a Ana Paula, o Deus e Pedro fora da sua época, fora do seu grupo, inclusive racial, já pensando na sociedade racial. E não é possível pensar fora da humanidade. Qual é o problema? Eu paro por aqui, prometo. É que, de um lado, a gente tem, como diria o Cabelo de Munanga, um racismo universalista, iluminismo. Ele só vê o universal, mas toda vez que ele vê o universal, as particularidades desaparecem. A classe desaparece, a raça desaparece, o gênero desaparece, só vejo o humano. E a singularidade também. Então, o racismo universalista também é um problema, porque ele é cego para a particularidade. Entretanto, se eu só afirmo esse pedaço e esqueço que eu sou humano, eu corro o risco de concordar com o racismo colonialista de que eu só sou um pedaço. Então, eu vou ficar muito feliz em ir no debate sobre educação das relações étnico-raciais, porque vai falar de preto, mas não vou ir no debate sobre África, ou sobre educação, porque educação é coisa de branco. Eu vou ficar muito feliz de ir na marcha, não sei o que, mas não vou ir na marcha contra a reforma da Previdência, porque esse debate é de branco. Mas a porra da reforma da Previdência vai fazer primeiramente os pretos, embora não tenha o nome negro na reforma. Não da reforma da Previdência contra o negro, da reforma da Previdência. Então o universal também nos remete diretamente. Para o Fanon, o movimento de negritude tende a deixar o universal para o branco. E aí fala, aí fica fácil de branco. Porque aí fica confortável, porque a gente não disputa os termos com ele, a gente só aparece no rolê quando é negro. Educação negra, cultura negra, etc. negra. Para além disso, não adianta só reconhecer que eu sou negro, e aí o liberalismo ele cai em outro problema, o liberalismo, porque ele só vê o indivíduo. Só que esse indivíduo também ele só se explica na relação. Então o Fanon está pensando o que tem essa relação. Singular, o Deus é único, mas o Deus está dentro de um grupo, de uma história. E o Deus pode ser humano. Então não é verdade que a filosofia grega não me importa, só porque eu sou luto contra o racismo. Para o Fanon. Porque a filosofia grega é um dado da humanidade. Só foi possível porque os gregos foram lá fazer um intercâmbio no Egito. Os melhores gregos foram fazer intercâmbio no Egito. Só foi possível por causa do conhecimento humano. Aí o branco, depois do século XIX, diz que a filosofia é branca. E aí o pretinho colonial, revoltado militante, vai dizer: não quero filosofia porque é dos brancos. Então, por favor, isso é uma armadilha que tem nos pego de diversas formas. É isso, gente. Tinha um monte mais coisa, mas está estradíssimo. Aberto para conversar, nem sei se não dá tempo de conversar, eu quero falar de outra coisa.
para quem chegou depois, quem veio a primeira vez, terça? Muito bem-vindos, bem-vindas, bem-vindes, bem-vindo todo mundo. É sempre um prazer receber, né, o protagonismo preto nessa roda. A gente fica muito feliz. E meu nome é Danusa, a gente está aqui, vai fazer 5 anos com a roda de conversa. Né? Esse ano a gente comemora 5 anos do projeto. E agora é o momento que a gente tem para conversar e questionar o deles. Mas deles, naquele momento, eu não entendi o que significa, não sei o quê. Está aberto para conversa. A gente não pode misturar muito tempo, porque a gente tem ainda o LED, ainda para brilhantar nossa roda maravilhosamente, fechar com chave de ouro, assim. Então, quem quiser, a gente faz uma rodada e aí ele responde, pode ser? Eu não sei se vai chegar. Primeiramente, boa noite a todos. A pergunta para eles: existem livros que falam em português? E onde que eu posso encontrá-los para ler? Não, acho que vai não. Ah, é verdade, eu esqueci. Mais perguntas? Esqueci, eu falei. Boa noite. Salve. Em que medida você acha que essa alienação que a gente tem nesse momento que a gente está vivendo, de estar participando de encontros para debater pautas que contemplam nós pretos, em que medida você acha que essas aberturas, né, em instituições como o SESC, como o CCJ e tal, em que medida você acha que isso é para fazer com que a gente não participe de algumas pautas que às vezes vai englobar também alguns brancos, que é de quebrada, para a gente levar talvez a uma consciência de classe, para essa pessoa que não vai entender talvez o que a gente passa na pele, e não que ela vai se ausentar também disso, ela vai entender também o racismo, mas em que medida você acha que isso também não é uma alienação, ou é um movimento que a gente está passando agora, que a gente faz parte do processo histórico? Mais alguém? Eu também queria perguntar, você concorda com o Salom? Na questão dessa briga que ele faz, né? Dessa explicação que você fez, desse ser colonialismo e desse outro termo que eu não vou lembrar o nome agora, que ele vem trazendo. Você acha que é atual? É algo que a gente pode usar como objeto de estudo para a gente se pensar enquanto pretos aqui no Brasil? Boa noite. A pergunta eu cheguei um pouco atrasado, não sei se você discorreu sobre isso, mas quando se pensa que todos nós, negros mesmo, que não têm a consciência de negritude, somos alienados, e como conseguir separar essa alienação, quanto mais educados somos, ou adentramos a cultura branca, universidades, e começamos a reproduzir esse comportamento, achando que estamos nos libertando, mas ao mesmo tempo, na verdade, estamos cada vez mais se alienando. Como separar isso e conseguir interpretar a outra cultura sem você perder o que você tem, que na verdade você já não tem, né? Que é o que a gente busca, talvez seja um resquício de algo que a gente imaginou que foi nosso. Não sei se eu fiz. Posso responder essa ideia? Então, só pergunta monstra, né? Se eu não lembrar tudo, vocês vão me lembrando. Acho que, começar pela pergunta da Danusa, né? Eu acho que o Fanon é necessário para hoje, mas ele tem que ser contextualizado. A gente tem que entender em que momento ele escreve, e aí a gente
cabe para pensar a gente. A mesma coisa eu acho do Marx, a mesma coisa eu acho do, sei lá, do Voltaire, do Hegel. Tem que ser lido, são autores que têm que ser lidos, mas eles têm que ser contextualizados. Ou chega da Job, a gente precisa entender com quem ele estava brigando, o que ele estava dizendo. Agora, de fato, assim, se a gente pensar no caso brasileiro, é muito recente a chegada de pretos na academia no Brasil. Quando a gente compara com os Estados Unidos, desde o século XIX você já tem faculdades pretas, mesmo faculdade. Então, tem um histórico muito grande de estudo sobre o Fanon na academia. Igual aqui, quem vai para a faculdade, se quiser ler Foucault, Marx, você vai ter mil interpretações sobre o Fanon também. Então, existe uma área de estudos, mais nos Estados Unidos, na França também tem, mas mais nos Estados Unidos, de fanonistas, e eles também não têm consenso sobre o que é atual e o que não é a respeito do Fanon. Então, tem muita discussão sobre isso. Alguns acham que pode ser visto integralmente, outros acham que ele pode ser visto até a metade, outros acham que dá para pegar alguns pedaços. Então esse debate está aberto. Mas o que eu acho é que ele ajuda muito a gente pensar, mas não deve ser o único. Eu acho que para pensar o Brasil tem que pensar o Fanon, mas tem que ler a Neuza Santos Souza, uma psicanalista preta brasileira, que também falou sobre sofrimento psíquico e narcisismo. Tem que ler o Fanon, mas tem que ler a Lélia Gonzalez. Tem que ler o Fanon, mas tem que ler o Guerreiro Ramos, que lá na década de 50 estava falando da psicopatologia do branco, uma época muito parecida com o Fanon. Tem que ler o Guilherme Ramos, o Fanon e a Neuza, mas também tem que ler o Florestan, que é branco, mas que se debruçou sobre informações que ajudam a gente a entender alguns elementos. Mas o que diferencia, para pegar a sua pergunta, numa perspectiva fanoniana? Um dos problemas do colonialismo é que o branco mistifica a si próprio. Ele mistifica a sua cultura, a sua contribuição intelectual, ele mistifica. Tem um filósofo jamaicano chamado Jules Gordon. Ele fala que o branco ele se deifica de Deus, ele usa, não sei como traduzir, mas ele diz que o branco se apresenta como Deus. Tipo assim, se a gente fechar o olho e imaginar a história da humanidade, a gente pensa na história da Europa, não é a história da humanidade. Se a gente pensa na história da Europa, a gente pensa que os europeus sempre dominaram o mundo e sempre foram os mais fortes. Não é verdade. Os europeus só passaram a ser mais fortes depois do capitalismo industrial, que aí sim, eles dominaram o mundo. Mas se a gente vai na época do feudalismo, os árabes eram mais fortes que os europeus. Se a gente vai na época do Império Romano, tanto Cartago, Axum, os assírios, para sair da África, por exemplo, só falo da África, eram povos muito mais desenvolvidos e sofisticados do que os europeus. Se a gente vai na época da Grécia, eu falei, não foi breve. Os melhores gregos que a gente estuda e respeita foram fazendo um intercâmbiozinho no Egito. Tanto que quando os gregos invadem o Egito, eles transformam o Egito na sua capital, Alexandria. E pegam uma biblioteca que já tinha lá e transformam e trata aquela biblioteca como referência, que é a biblioteca de Alexandria, que é uma parte do Egito. Então, o que eu quero dizer com isso? É que um dos problemas do colonialismo é dizer que o branco é Deus. Se Deus é branco, o branco é Deus. Se a gente fechar o olho, muita gente, nem todos, pensar em Deus, a gente vai pensar um homem branco, de barba branca, a gente vai lembrar da mesma imagem que os romanos criavam das suas divindades, a gente vai pensar num homem branco. Se Deus é branco, o branco é Deus. Então, a primeira coisa é deixar de ver o branco como Deus. E para isso eu preciso romper com o branco. Eu preciso entender que esse amor não é recíproco, que não vai rolar. Agora eu estou sendo metafórico. Eu preciso entender que, por mais que eu me embranqueça, eu não vou ser visto como humano. Eu preciso abraçar a minha negritude. Eu preciso abraçar esse lado que foi negado. Mas, por outro lado, se esse movimento de abraçar ele for unilateral, ele for cego, apaixonado, ele se esquece que também isso que eu estou abraçando também só é possível de existir porque tem essa negação. Então ele está dizendo que ame a cultura negra, ame a negrura negra, ame tudo que é negro, mas não deixe de se ver como humano. E se ver como humano implica reconhecer que a humanidade é maior que os negros. E que, se a Grécia copiou quase tudo do Egito, ela também, em primeiro lugar, eu vou ter que escolher. Ou eu quero jogar tudo fora da Grécia, eu vou
universal é branco, foi branco. Eu tenho que escutar o universal também. Entretanto, eu não consigo fazer isso se eu só abraço esse tal de universal e esqueço quem eu sou concretamente como negro. Então, por isso que é um movimento triplo nesse sentido. Então, enfim, não sei se eu consigo explicar. Você tinha perguntado sobre? Os livros. Essa parte é fácil. O Fanon, ele escreveu 5 livros e a maioria tem em português, mas no português do Brasil só tem 2. Um é o Pele Negra, que é o primeiro livro dele, e o outro é Os Condenados da Terra, que é o segundo livro. Então, que é o último livro dele. O Fanon, ele escreveu o primeiro livro, Pele Negra, com 25 anos, e escreveu o último livro com 36. Ele morreu com 36 anos, então bem jovem. Então, os únicos livros traduzidos são Condenados da Terra e Pele Negra. Mas tem, eu falei 5, mas são 4, na real. Tem mais outros 2 livros, que um chama Em Defesa da Revolução Africana, se a gente fosse traduzir em português, e esse você acha em PDF em espanhol. Mas infelizmente. Não, tem português de Portugal também. Tem português de Portugal e inclusive tem PDF rolando aí na internet, você acha também. Agora, tem um que não acha em português, é um outro livro chamado Ano 5 da Revolução Argelina. São os livros mais fantásticos dele, mas não tem tradução. E esses livros você só acha em espanhol. Mas, no caso dos 4, você consegue, seja em espanhol, seja em português, você consegue achar na internet. E aí tem a questão de por que esses livros não são traduzidos. Porque não há interesse editorial, porque é racismo. Né? Porque todos os livros do Foucault estão traduzidos. Todos os livros do Marx, todos não, mas a maioria estão traduzidos. Mas por que eu falo não? Porque a gente não pensa o negro como um pensador, o negro é só um objeto. E aí, para ser objeto, não precisa traduzir. Os pesquisadores de faculdade falam inglês, eles leem lá no original, fazem a tese deles, uma tese Foucaultiana sobre Fanon, uma tese, não sei o que, sobre Fanon, e eles vivem o mundo deles tranquilo. Agora, ao não traduzir, isso impede, dificulta que a gente faça uma tese fanoniana do Foucault, uma tese fanoniana do Marx. Esse movimento é mais subversivo e ele não é feito nem na academia nem no governo. Então é uma tarefa para a gente. Aí eu volto para a questão da Danusa, quando penso falando para essa época. O Fanon tinha uma frase que era assim: cada geração tem a sua tarefa histórica. Você tem que entender qual é essa tarefa e você pode cumprir essa tarefa ou trair essa tarefa. Mas todos os problemas sociais, eles se colocam no tempo. O que ele quer dizer? Ele quer dizer que os problemas sociais, eles não são uma coisa quadrada, numa latinha. Eles estão o tempo inteiro em movimento. O próprio racismo está o tempo inteiro se recompondo, se refazendo, se ressignificando. O Fanon vai falar isso num livro dele, num texto dele chamado Racismo e Cultura, que é um textinho bem curtinho, um capítulo que vocês acham fácil. Então, se o racismo está o tempo inteiro se modificando, e se ele se modifica em contextos muito diferentes, ele vai ganhar caras diferentes. Então, a nossa tarefa é entender qual que é o nosso racismo e dar as nossas respostas. Talvez as nossas respostas não sejam as respostas dos Estados Unidos. Talvez o que é muito subversivo nos Estados Unidos aqui pode ser reacionário. Talvez o que é muito subversivo no Brasil, na África, não faça sentido. Então, o que ele está dizendo é que a gente não pode perder de vista, em primeiro lugar, para pensar hoje, é que se o racismo está o tempo inteiro se reconfigurando, isso significa que ser negro vai ser muito diferente dependendo do lugar que eu estou. Por isso que muito africano vem para o Brasil e não entende o que a gente está falando com ser negro. Porque, de fato, as relações raciais, a depender do lugar da África, porque vocês sabem, né, tem gente que não sabe, que a África não é um país, um continente gigante, com realidades gigantes, mas a depender do lugar que a pessoa viveu, ela vivenciou a racialização de uma forma muito diferente do que a gente vivenciou. Mas muito diferente. Talvez as nossas respostas hiperradicais afroestelares não funcionam para aquela outra pessoa. Então a gente tem que ter essa sensibilidade. Ou talvez algumas respostas do Fanon não tenham eficácia hoje. Então a gente vai ter que. A nossa tarefa é descobrir qual é a nossa tarefa. Eu acho que uma das nossas tarefas é lidar com um problema que a gente mesmo criou. Por exemplo, hoje a gente conseguiu, do ponto de vista não apenas estético, mas político, disseminar um tipo de positividade do que é ser negro de uma forma que quando eu comecei a militar, na década de 90, não tinha. E aí os racionais são muito importantes para entender isso, mas não só.
só, quando a gente chega na era Facebook, a gente tem um movimento de valorização do que é ser negro. Só que ao mesmo tempo, esse movimento vai se dar de formas muito diferentes, em lugares diferentes, e as pessoas vão ler muito diferente. Inclusive do ponto de vista etário. Quem tem 20 às vezes está pensando, essa luta é diferente de quem tem 50. O desafio fanoniano, que eu acho, para a gente pensar é não confundir nacionalismo com consciência nacional. Ou seja, é reconhecer que somos diferentes, mas não perder de vista a necessidade da unidade. Porque para o Fanon não adianta só reconhecer a diferença e ficar fragmentado, porque também isso não tem efeito político. Eu preciso da unidade. Mas essa unidade não pode ser eu empurrar para o outro pela abaixo o meu jeito de militar, o meu jeito de ser. E essa é uma lição muito grande, falando que se a gente